Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa! Começando mais um Vale uma Prosa, esse bate-papo que sempre vale. Vale ou não vale uma prosa? Sempre vale. E hoje, de novo, hoje mais uma vez, um assunto maravilhoso. Nós estamos até uniformizados. Estamos uniformizados. Olha, só ganhamos até... E aí, Fábio? Hoje a Solange nos presenteou mais uma vez. Solange, amiga maravilhosa, indicando pessoas maravilhosas aqui para o nosso podcast. E hoje nós vamos conversar, falar de um assunto sensacional de conscientização para vocês. E vamos falar com a Camila Calaor. Camila! Falei certo o sobrenome? Certíssimo. Isso. Do que nós vamos falar hoje, Camila? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autismo. Então, é o nosso... Vim conversar um pouquinho sobre o assunto, falar um pouquinho sobre a minha instituição, que é o Ter Amigos, que a grande missão é o que a gente está fazendo hoje, levar conhecimento para as pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre esse tema aí, que tá na moda, mas não é moda, é importante. Não é porque tá na moda que a gente tem que saber, é porque realmente é importante. Sim. Essa causa, né, de você criar algo, né, nós vamos falar do que você criou, da sua... Isso aí veio por conta de que você tem em casa, você tem um filho. E como é que é depois que você tem e fala assim, não, agora eu vou, né, eu quero entender mais, até porque a gente não entende, né, a gente não entende, tem muita coisa para entender, né? E como que foi isso na hora que você falou assim, não, agora eu preciso entender, estudar sobre o assunto, e aí como que veio na cabeça? Não, eu quero ajudar também outras pessoas. Eu acho que foi tudo um processo, né? Na realidade, o meu filho mais velho, o Henrique, tem 11 anos hoje. A gente começou a suspeitar do diagnóstico dele, ele tinha por volta de 1 ano e 8 meses, 2 aninhos. Como que foi isso? Então, o Henrique, ele já tinha um irmão, né? Eu tenho 2 filhos, o Henrique de 11 e o Miguel de 10, então tem 1 aninho de diferença. Então, era aquela coisa assim que eu vivia quase que como mãe de gêmeos, né? E chamava muita atenção que um fazia várias coisas e o outro não fazia a mesma coisa. Então, o mais velho, que deveria, digamos assim, ser mais desenvolvido, não tinha um desenvolvimento tão bom quanto o mais novo. Então, não falava, só brincava com um brinquedo. Então, ele tinha algumas características que começaram a chamar a nossa atenção. E aí, daquele ano 2014, final de 2014, foi quando a gente foi começar a procurar por profissionais para tentar ajudar. Eu e meu marido, nós somos médicos, mas é o que eu falo assim, gente, a gente é médico, eu sou dermatologista, ele é cirurgião de quadril, mas autismo, neuropediatria, psiquiatria infantil é um capítulo dentro da faculdade de medicina. Imagino. Então, assim, é um tema que passa, mas a gente não se aprofunda. Se não é a nossa especialidade, a gente não se aprofunda. Então, eu acho que a grande vantagem no nosso caso foi que, assim, na hora que eu comecei a ver alguns sinais, eu já falei, opa, alguma coisa não está indo bem. A gente tem que olhar. O que eu escuto de muitas mães, e o que eu falo que tem que correr atrás, é aquela pulga atrás da orelha de mãe. Sim. Ai, acho que meu filho... alguma coisa tá estranha, eu não tenho certeza. Eu falo, é muito mais instinto materno do que realmente ser médica. Eu acho que foi muito mais o meu instinto materno do que o ser médica que me fez ter esse olhar pro meu filho. E aí a gente começou na saga de buscar profissional, de buscar as intervenções para ele se desenvolver. E foi um trajeto, uma jornada muito difícil. Né? Muito difícil. A gente não conseguia achar psiquiatra, neuropediatra, neuropediatra, pode ser, parece, vamos ver. Aquilo. E eu falo assim, gente, que coisa difícil, né? O diagnóstico é nessa idade mesmo? O diagnóstico... Aí a gente pode até abrir, assim, hoje, se a gente for levantar a literatura, hoje os bons médicos, aqueles que são realmente voltados ao autismo, eles conseguem já fazer o diagnóstico, principalmente dos quadros mais profundos, a partir dos 9 meses de idade. Mas, vamos lá, quantos bons médicos 100% dedicados a isso a gente tem no Brasil? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Mas assim, bons médicos, mesmo que não sejam 100% dedicados, por volta de 1 ano, 2 anos, já conseguem ter os sinais. E hoje existem várias ferramentas que o médico vai utilizar para poder fechar o diagnóstico. Então, a primeira ferramenta, o que é? Escutar bem o pai e a mãe. Avaliar aquela criança. E aí existem vários questionários que podem ser feitos.
E muitas vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, o médico, seja ele pediatra, seja ele neuropediatra, seja ele psiquiatra infantil, ele vai precisar do auxílio dos outros profissionais de saúde. Um fono, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, né? Então, ele vai pedir o auxílio desses profissionais. Aí, esses profissionais, cada um tem sua ferramenta também. De análise para entender. Tem seu tempo para analisar, para ver o que está comprometido, o que não está, por que aquela criança não fala, por que está atrasado. E aí, toda essa investigação... muitas vezes os pais já estão naquela ansiedade, né? Tem alguma coisa estranha, quero diagnóstico, quero ir na primeira consulta e já quer sair com o laudo. Eu falo assim, quando o quadro é muito severo, quando a criança realmente é muito comprometida, ali já sabe. Ali você bate o olho, eu brinco, a gente que é mãe, mesmo quem é mãe e não é médico, bate o olho e já sabe. Sim. Agora, quando são os quadros mais sutis, com comprometimento mais leve, vai demorar mais tempo. Sim. Então, assim, a gente nunca fala aqui em uma única consulta, mas é um processo de toda essa equipe que vai analisar essa criança, vai analisar essa família para poder construir e fechar o diagnóstico. E aí sabe o diagnóstico dos níveis, né? Exatamente. E aí, feito o diagnóstico, aí vai ter essa segunda análise. Tá, em qual nível meu filho está? Em qual nível de suporte ele está? Nível 1, então ele requer pouco suporte, nível 2 ele requer bastante suporte, ou nível 3 ele é 100% dependente de alguém. Sim. Normalmente o nível 3 é aquela criança que não fala. Aí eu sempre brinco, se você vai analisar uma criança de 1 ano e meio e ela não fala, então ela é nível 3. Não, uma criança de 1 ano e meio ela não vai estar falando mesmo. Não pode já, né? Então a gente tem que ter esse olhar também e eu acho que isso foi me despertando essa vontade de levar conhecimento para as pessoas. Porque o espectro autista já tem esse nome por isso, ele é um espectro, ele não é uma caixinha única. Ele é um leque amplo de possibilidades de características. Sim. Então ele não tem uma característica física única, ele não tem uma característica de comportamento único. Então, é quem faz estereotipia. Então, para vocês que não estão nesse meio, estereotipia são movimentos repetitivos. Então, o mais comum é o balançar do corpo, balançar as mãos, bater palma. Mas a estereotipia pode ser uma estereotipia vocal. Pode ser uma criança que fala ou fala pouco e fica... dá uns gritinhos, né? Então, assim, existem várias estereotipias que podem estar associadas ao autismo ou não. Né? Então são muitas características que precisam ser avaliadas e aí vendo a idade da criança, vendo todas essas características, fechando o diagnóstico, vendo que nível é, nível 1, nível 2 ou nível 3, vendo todos esses laudos de todos esses profissionais, vai ser montado o programa de terapia para essa criança. Cara, é um caminho, hein? É um longo caminho. É um longo caminho. E a família? Porque aí tem que ter a paciência da família, né? O pai, a mãe, acho que os parentes até que não são, sem ser pai e mãe, vós, se tiver, eu acho que tem que ter um cuidado também, né? Tem que ter. Então, tanto que quando a gente fala, quando é feito o diagnóstico, quando a gente pensa nas intervenções, nas terapias que vão ser feitas para essa criança, isso é fundamental que se inclua a família. Porque é uma família inteira que vai que tem que estar motivada, que tem que estar tendo conhecimento para todo mundo estar atuando da mesma forma. Porque não adianta a criança ir para a fono e a fono trabalhar com ele a parte de fala, fazer uns exercícios, chegar em casa você faz tudo o contrário. Sim. Né? Então, todo mundo tem que ter esse preparo. Então, vocês podem ver que assim, é muito complexo, é muito amplo tudo que vai ser mudado na vida dessa família. Sim. Então, é um processo muito doloroso, é um processo de luto muito profundo, é um processo de estresse muito grande. Então, paciência, né? Exato. Paciência. Então, voltando a questões científicas, hoje já se sabe que o esforço emocional e mental de principalmente uma mãe, né, que normalmente na grande maioria das vezes acaba caindo sobre a mãe a responsabilidade, né, é muito maior do que um soldado do exército que foi para a guerra. Imagina. Então essa mãe tem um nível de estresse tão grande ou maior que um soldado de guerra. Sim. A gente sabe que esse diagnóstico e toda essa jornada difícil que vai ser passada, na grande maioria das vezes, a gente vê maior índice de separações, maior índice de suicídio, maior índice de depressão. Isso tem que ficar de olho nisso. Tem que ter um olhar sobre todo mundo que está envolvido.
né? Sim. E foi daí que começou essa dificuldade de buscar profissional, essa dificuldade de buscar as pessoas que iam fazer intervenção. Quem é a melhor fono pro meu filho? Quem é a melhor TO pro meu filho? Escola. Né? Qual é a melhor escola pro meu filho? verdade. Fundamental, né? Sim. Então, assim, eu até hoje, graças a Deus, meu filho passou por 2 escolas. Né? Quando ele fez o diagnóstico, ele estava numa escola, ele ficou nessa escola até os 10 anos, depois a gente mudou. Ah, mudou porque eu tive problema? Não, mudou porque um dos fatores para a gente também incentivar inclusão, incentivar o desenvolvimento do meu filho foi tirar ele da zona de conforto. Na primeira escola que ele começou a vida dele, que eu agradeço muito, que é a Escola Monteiro Lobato lá de São José, eu falo que ele já era o querido da escola. Ele era aquele conhecido por todos, amado por todos. Então, ao mesmo tempo que tinha todo esse lado maravilhoso, ele também se abusava disso. Sim. Então, a parte difícil de fazer, de alfabetização, todas as dificuldades dele, ele fazia corpo Ele já estava mole, entendendo que ele podia, né? E aí as pessoas, mas ele... E aí eu falei assim, O porto gente... seguro dele. Vamos mudar todo mundo, que aí eu acho que ele vai ter um choque de realidade e aí, quem sabe, a gente estimula isso. Então, assim, ele ficou muito tempo na Monteiro Lobato, foi muito bom pra ele, principalmente sempre por questões sociais, que a gente luta muito de inclusão. E foi nesse caminho, né, de procurar escola, de procurar profissional, que a gente sempre encontra a mãe da recepção. É a mãe da recepção do médico, é a outra mãe da recepção da fono, é a outra mãe da recepção da TO. E era aquela assim, ele faz fono aqui? E onde ele faz TO? Você já levou no nutricionista? Você já levou no psiquiatra? Quem que você indica? E nessa coisa de quem que você indica, onde você leva, aí a gente pega, né? Pega o celularzinho, põe o contato, eu vou te mandar um WhatsApp, Olha, eu vou fazer um grupinho de mães que estão na mesma fono. Certo. E esse grupinho, organicamente, sem pretensão, foi crescendo. E aos pouquinhos, eu e meu marido, minha família, todo mundo nessa jornada de incentivar o Henrique, de levar para ele o que a gente tivesse de melhor possível. Ao mesmo tempo, junto com essa caminhada, eu sempre fui aquela pessoa que gostei de ajudar o outro. Nunca tive... eu sempre tive na minha mente, desde o diagnóstico do meu filho, eu passei por momentos muito difíceis. Dele ter crises, de chorar no shopping, eu sentar no meio do shopping, ficar meia hora lá com ele chorando, berrando, um monte de gente passando. Você já entendendo que ele... Eu já sabia o diagnóstico dele, eu já sabia que assim... tratar. Eu sabia como atuar com o meu filho. E é o que eu falo, assim, eu acho que hoje eu sou eu tento ser todos os dias a melhor mãe possível pro Henrique, para as características do Henrique. E óbvio que eu tenho um olhar talvez um pouco melhor para outros autistas. Lógico. Né? Mas eu sempre falo, a melhor pessoa, melhor terapeuta, aquela pessoa que vai desenvolver melhor seu filho, é a mãe e o pai. É aquele que tá ali, que às vezes assim, é um olharzinho diferente, é um cheiro diferente que ele tá, que eu já sei. Não, hoje ele tá mais cansado, hoje ele tá mais irritado. Então, e a gente consegue manejar os comportamentos dele de uma forma melhor. E eu consigo ver isso em outras mães, talvez com mais facilidade de quem não convive. Com certeza. Então isso foi, eu acho que conjuntamente com o andar do desenvolvimento do meu filho, veio essa vontade meio que natural de multiplicar isso para as outras pessoas. Sim. Então o grupinho de WhatsApp foi crescendo, e aí, né, já tem mais de 150 famílias, então não adiantava mais ser mães de não sei o que, vamos botar um nome. E aí foi criado o nome Ter Amigos. Né? E aí veio a pandemia. A pandemia botou todo mundo dentro de casa. Sim. Ninguém mais saía para ir na fono, ninguém mais saía para ir na psicóloga, ninguém mais saía para ir no terapeuta, ninguém saía para ir na escola. E a gente teve que se desenvolver e lidar e ser o terapeuta em casa o dia inteiro. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente teve mais tempo e mais acesso ao digital. Total, né? Então a gente foi buscar mais informação. E quando a gente busca informação, quando você tem um diagnóstico como autismo, você quer pessoas iguais a você. Sim. Você quer se identificar, né? Porque às vezes você tá sofrendo com algum assunto.
Por exemplo, meu filho tinha 5 anos e ainda usava fralda. Sim. Né? Tipo, poxa vida, gente, será que eu nunca vou conseguir tirar a fralda do meu filho, 5 anos? E como que eu faço e tal? Eu quero, né? Aí você bota lá no Google. Doutor Google. Criança de 5 anos com fralda, como desfraldar. E aí você vai buscando pessoas que estão vivendo aquela mesma dificuldade que você. E aí o Ter Amigos foi crescendo e a gente terminou... Assim, o segundo ano de pandemia, começou com 120 famílias, terminou com 400 famílias. Caramba, tudo no orgânico. Tudo no orgânico, tudo procurando indicação e qual profissional, o que faz, aonde leva. Aí começou a reabrir, né? Então, que parquinho leva, que escola. E foi aumentando o número de informações. E eu falei assim, não, gente, peraí, a gente tem que sair do digital, vamos se organizar, porque as informações estão vindo num turbilhão. Vamos se organizar e tentar fazer isso de uma forma que ajude mais pessoas, sempre com o compromisso de levar a informação correta, porque uma grande preocupação é que no autismo a gente tem também essa porta de entrada para pessoas que querem se aproveitar das famílias que estão muito fragilizadas. Sim, caramba. Infelizmente a gente tem, né? Cria-se muito achismo, né? Olha, se você fizer uma vitamina de babosa com nananã e nananã, o seu filho vai começar a falar. E as mães começam a dar, porque estão desesperadas que o filho não fala. Né? E eu tô falando assim, aqui uma receita caseira, bobinha, que não traria mal nenhum. Mas a gente já tem aí na história... vários tratamentos que provocam malefícios muito grandes para as crianças, mas que os pais submeteram seus filhos a esses tratamentos na expectativa, né? Na falsa esperança de conseguir uma melhora. Lógico. Então eu falei assim, juntei com um casal de amigos, que é a Thaís e o Eric, que são meus super parceiros, que a gente trabalhava na vida médica juntos. Eu falei assim, olha, tô com uma ideia, esse meu grupo aqui de WhatsApp, eu acho que a gente precisa sair do digital e fazer alguma coisa real. Eu acho que a gente... Não sei a idade de vocês, mas a gente que é mais... Que passou dos 40. Eu tenho neto já, tá? Só pra... Já passamos. Eu também tenho. Também tem. Então, eu acho que a gente é de uma época que não tinha esse mundo digital. Então, a gente gostava de fazer as coisas. Sim. Eu falo pro meu filho mais novo, que ele fala... tudo é no celular, joga videogame online com os amigos. Eu falei, não, gente. Era aquela coisa de interfonar, de combinar, de passar o dia na casa do amigo para estar presente. E eu falei pro Eric e pra Thaís, eu falei assim, olha, eu sou dessa época. Tudo isso de informação que a gente passa no online aqui, no WhatsApp, é super importante. Mas eu sinto falta do presencial, do estar ali no presente, do olho no olho, de assim, como é que eu posso te ajudar? E usar o meu lado médica, de poder ter a possibilidade de ter participado de outros eventos, de ter, querendo ou não, uma facilidade, às vezes, de ter contato com outros médicos. E trazer essas outras pessoas para falar para muitas mães que não têm a possibilidade de sair da cidade. Isso que eu ia falar. Né? E, lógico, né? Eu posso assistir uma aula do doutor Paulo Liberalesso, que daqui... que vai estar com a gente no nosso evento. Posso assistir uma aula dele online? Pode, ele faz live toda semana, ele é maravilhoso. Mas eu não sei, eu acho que a energia e a troca de estar no presencial... E as pessoas que estão juntos ali. Você tirou tudo. E o fato de você estar num ambiente onde você vai olhar pro lado e vai falar assim... Você está passando pela mesma dificuldade que eu. Você também. Você é uma profissional. Às vezes ali é uma oportunidade de aprendizado, de apoio muito grande. Então eu falei assim, não, a gente precisa tirar o Ter Amigos do digital e ir pro presencial. E foi aí que a gente começou a fomentar eventos na cidade, de várias formas. O primeiro evento foi ano passado, em novembro do ano passado. E aí eu brinco assim, que aos trancos e barrancos, né? Lógico. A gente começou assim, como é que faz um evento? Eu sei fazer festa de criança, sabe? Tipo, já tinha tido vários aniversários de criança. E ainda fazer aniversário de criança... fiz aniversário de criança em buffet uma única vez. Porque hoje você vai no buffet, vai lá, fecha o contrato, paga e não pensa em nada. Por pessoa já era. E acabou. Não, eu sempre fiz aniversário dos meus filhos, aniversário, de novo, da nossa época. Eu cozinhar o cachorro quente, pedir pra avó fazer o bolo, a outra avó faz o brigadeiro. Colar as coisas na parede. Cola as coisas na parede. Então, eu sempre fui
nesse perfil. Então, a gente foi a mesma coisa ali na produção de eventos. O primeiro evento que a gente foi fazer, e aí? O que a gente precisa fazer? Bem, primeiro a gente precisa ter uma ideia de quem vem falar. E aí vai atrás. Aí você descobre, né? O palestrante pode vir tal dia, mas o outro não pode. E aí você tem que casar a agenda de palestrante. Aí casou a agenda de palestrante, você tem que... que som vai usar? Voo, hotel, onde vai ser? Porque assim, aí começa, a gente tem tal lugar, sei lá, tem o salão de festa do prédio, cabe 100 pessoas. Mas a gente vai trazer... Um cara, né? Vamos trazer o Dr. Mauro Muscati de São Paulo, que é um neuropediatra famoso. Então, 100 pessoas eu acho que é pouco, né? A gente tem que ter um espaço, tipo, eu acho que vem 100, mas e se vier 200? Onde que a gente coloca? Não, então vamos pegar um espaço para 200. Aí corre atrás do espaço de 200. Aí o espaço de 200 não tem telão, não tem cadeira. E a gente foi aí correndo atrás e conseguindo grandes parcerias, assim, né? A igreja da cidade abriu as portas pra gente, assim, de uma forma fenomenal. Abraçaram a nossa causa, são grandes parceiros hoje. E aí foi assim, né? E foi fazendo... Aconteceu a primeira jornada. Pra gente foi um super sucesso, porque a gente se organizou, se preparou para 150 pessoas, acabaram indo 300. Caramba. Então, assim, conforme foi crescendo, eu falei, a gente ficava feliz e ficava angustiado, né? E, meu Deus do céu, e agora como é que a gente faz? E comida será pra que vem todo mundo? Será que vai vir? E crachá pra todo mundo, e como que... Tudo, que legal, gente, assim, das coisas mais simples, às vezes, que parecem fáceis... as coisas mais complexas, que depois... e certificado, como a gente manda certificado para essas pessoas depois? Por onde que a gente faz inscrição? Então, a primeira vez a gente fez inscrição direto por WhatsApp. Depois, no meio do caminho, a gente descobriu o Simpla. Né? Que eu falei, gente, vamos usar ferramentas que facilitam a nossa vida. A gente era da área do evento e a gente sabe muito bem disso. Não, imagina, para vocês, né... vocês tirariam de letra mais mas fácil é um trabalho. Não, mas é um grande trabalho. Hoje, né? Depois que vocês já trabalharam muitos anos. Sim, imagina. E a gente foi organizando, deu muito certo. A gente viu que realmente... e a gente já sentia isso. Existe essa necessidade da gente trazer conhecimento qualificado. Sim, né? sim. Existe a necessidade da gente aproximar as pessoas que querem saber sobre o autismo. E aí a gente foi criando novas ideias. Eu brinco, né? Eu falo assim, gente, a nossa cabeça agora vai embora. É um turbilhão de ideias. Sim. E aí agora vamos fazendo conforme a gente consegue. Porque a gente não tem patrocinador fixo. né? A gente vai através de patrocínio, através de evento. Vamos fazer um evento assim, vamos atrás de patrocínio. E assim vai acontecendo. Aí esse ano, a gente já fez 2 eventos, que foi um evento só voltado para a área de educação. Então, legal. A parte educacional, que é o programa educacional individualizado. Então, a gente convidou várias escolas. A gente convidou a Secretaria de Educação de São José. Infelizmente, não pôde participar. Mas é uma pena. A gente briga muito. A gente tenta estar presente no movimento do serviço público de São José. Estamos querendo expandir para mais cidades. Achar pessoas que sejam nossos representantes em todo o Vale do Paraíba, né? Porque amigos, Taubaté, amigos. Exatamente. Eu ia até comentar uma coisa sobre os eventos, ou sobre, na verdade, a conscientização, que eu acho que vocês teriam, agora você falou até da prefeitura, eu já ia comentar que vocês teriam 2 linhas de pensamento, até mais, né? Mas 2 linhas de público, vamos dizer assim, né? Vamos desenhar nosso público-alvo, que é o público família, para a família entender, né, todo o processo, né, vocês passaram por isso. Imagina quantas mães que tem ali para falar também, né, tá acontecendo isso. Então imagina uma família entrando nesse momento perdida também. Então com vocês acho que seria. E o outro público-alvo seria pessoas que não tem nada a ver, né? Vamos supor assim, eu assim não estou envolvido, não tenho diagnóstico. Eu acho que eu não tenho mesmo. Não porque eu já até comentei isso com minha filha. Mas eu acho que dentro da minha família não tem, ok? Mas é legal você falar isso para as pessoas no geral, ou quando tem, ou mesmo que não tenha, a pessoa também saber lidar, né? Vamos supor, tá no shopping, a criança no chão, a mãe lá, filho. Só que a mãe sabe o que está acontecendo. E às vezes a gente tá olhando e falando,
é birra. Sim. Né? Então, é malcriação. Malcriação. E às vezes é bom as pessoas saberem, acho que pessoas que não tem nada a ver com o assunto, mas tem, porque é pessoas, sim, é a gente, sim. né? Comunidade. Mas saber para isso, né? Eu acho que... E a ideia é essa, né? Então, assim, quando o Ter Amigos realmente virou essa instituição de promover eventos, na verdade não é promover eventos, é promover conscientização e capacitação. Então, a gente fez um trabalho bem bacana com a Frente Parlamentar, né, com o RIA, que é a Rede Integrada ao Autismo de São José, que é da Câmara dos Vereadores de São José, através do vereador Fernando Petit e do RIA. A gente implementou as salas azuis nos shoppings de São José. Que a Sala Azul foi uma idealização nossa, minha, do Ter Amigos, que nada mais é do que uma sala de calma, de controle sensorial, porque todo autista ele tem todas as entradas sensoriais muito alteradas, ou para mais ou para menos. Aflorada, então né? você vai num shopping, tem barulho, tem luz, Gente, tem cheiro, tem gente passando. Então imagina, olho, visão, olfato, tá totalmente tudo um turbilhão. Tem crianças, adolescentes e adultos que lidam bem com isso e conseguem ir no shopping. Tem crianças que, dependendo do que acontece, elas vão se desregular, que a gente chama. Que elas podem entrar numa crise. E aí chorar, se bater, se jogar no chão. E a sala serve para quê? Para você pegar essa criança, esse adolescente, esse adulto, acolher e ter um espaço calmo, sem barulho, sem cheiro, com ferramentas sensoriais que vão acalmar essa criança. E o legal desse trabalho que a gente fez junto com a prefeitura é que não foi só ter a estrutura física da sala. Sim. Todos os shoppings, né? O Shopping Jardim Oriente, o Shopping Vale Sul e depois o Center Vale, todos eles fizeram um treinamento com todas as equipes de hotelaria e segurança. Então, todos os seguranças, eles foram treinados para saber o que é um autista, o que é uma crise, como que eu chego, o que eu falo. Então, esse foi um dos primeiros trabalhos que o Ter Amigos fez. E aí, daí a gente falou assim, poxa vida, precisamos fazer mais coisa. Aí a gente fez a jornada. Então, a gente sempre tá junto, sempre que possível a gente tá junto com as questões de políticas públicas, porque tem que tá. É o que você falou, é a sociedade. Sociedade. A sociedade, ela é um todo, não é só quem paga particular, só quem usa convênio, só quem usa SUS. É para todos. Por quê? Porque a nossa grande luta, quando a gente fala que a gente quer uma cidade, e eu brinco e eu falei isso na minha reunião com o prefeito, viu, Anderson Farias? Lembra da minha conversa com você? Eu falei assim, vocês querem São José dos Campos uma cidade tecnológica? Moderna. É a cidade moderna, é a cidade da tecnologia. Não. Queira primeiro que ela seja a cidade da inclusão. Seja modelo de inclusão. Sim. Né? Então é isso que a gente quer. A gente quer que a cidade de São José seja modelo de inclusão e que isso se espalhe para o Vale do Paraíba inteiro. Exatamente. Que a gente tenha toda a região com esse olhar de inclusão. E quando a gente fala em inclusão, a inclusão ela é slogan aí que a prefeitura já usou, que vários eventos já usaram. Lugar de autista é aonde ele quiser. Então, a inclusão tem que ser levada nas escolas, nos parques, nos shoppings, nas ruas, nas padarias, no posto de gasolina, em todos os ambientes, porque nós teremos... Estádio de futebol. Estádio de futebol. O estádio do time que eu torço tem uma área reservada para autistas. Exatamente. Corinthians, grande Corinthians, empatou de 1-1, né? Fez a gente sofrer um pouquinho com aquele jogo. Eu ia perguntar de time, porque eu vi alguma coisa. Mas você vê, assim, um time fazer uma área reservada para autismo é justamente por causa disso. Que ele precisa daquele momento assim, só eu. Exatamente. Mas ele quer ver o time dele também. Ele quer ver o time dele, né? Então a gente tem o Rafa Alvinegros, o Wallace Delira, que são dois autistas que são líderes da torcida Autismo Alvinegro, que é a torcida do Corinthians. O Marcos Mion, que é o padrinho da sala azul que tem dentro do estádio do Corinthians. A gente tem hoje, né, o grande nome aí do Corinthians, maravilhoso goleiro Cássio, que tem a filhinha que é autista, então ele leva o tema também pra frente. Mas o que foi legal é que isso foi uma iniciativa que outros times já estão aderindo. E muitos não sabem, ele usa amarelo justamente por causa disso. Então, assim, o Atlético Paranaense, se eu não me engano, acho que o Flamengo agora tá fazendo uma área, mas tem outros times que já estão começando a se mexer.
Por isso. Sim. Porque, poxa vida, eu sou autista, eu sou corintiano, eu quero ver meu time, mas assim, ficar os 90 minutos, que nunca é 90, né? Mas os 90 minutos ali naquela euforia é muito complicado. Então eu preciso ter algum diferencial, né? Então eu acho que a gente precisa começar a ter esse olhar. E aí, voltando sempre o que eu gosto de levar. Tudo está baseado em ciência, em medicina, em o que é realmente real e positivo. Então, se a gente olhar hoje, o último estudo americano de 2023 coloca que de 1 a cada 36 pessoas até 8 anos de idade tem autismo nos Estados Unidos. Se a gente fizer esse paralelo com o Brasil, são mais de 6 milhões de brasileiros autistas. Bastante. Só que esses 6 milhões, ele é uma suposição. Sim. E esses 6 milhões não estão identificados. Estão escondidos. A gente não consegue achar. Esse último censo que foi feito, ele pesquisou, ele questionou as famílias sobre autismo. Mas, assim, ainda é muito, muito inicial esse número. Por quê? Porque a gente vai ter autista que está nascendo e autista que já está velho. Sim. E a gente tem muita gente, que é o que a gente estava falando aqui, né? Tem muita gente que está com diagnóstico errado. Sim. Principalmente mulheres, tem muitas mulheres que têm diagnóstico de bipolaridade, de depressão, principalmente mulheres adultas, né, que estão dentro desse diagnóstico. Por quê? Porque não conseguiram passar por um bom profissional e ter um olhar e de repente ter o diagnóstico correto de autismo. Então eu acho que é uma caminhada, eu acho que a gente não pode se prender a notícias ruins ou números ruins, mas a gente tem que pegar isso e transformar em coisas positivas. Então, se a gente espera que no Brasil existam 5 milhões de autistas de todas as faixas etárias, então vamos todo mundo começar a se mexer e tentar entender. Por quê? Porque às vezes aquele coleguinha da sua escola, né, do colegial lá, que é um cara mais quieto ou que é meio esquisito, que tá sofrendo bullying pra caramba. Que tá sofrendo bullying pra caramba. Será que ele não é autista e ele ainda não teve diagnóstico? Né? Ou será que aquele cara no seu trabalho, no escritório, que às vezes dá umas surtadas, né? Será que ele não é um autista? Né? E ele mesmo também não se entende porque ele passou a vida inteira escutando... É frescura? É frescura. É para com isso. Então, assim... É essa complexidade que faz a gente estar sempre promovendo... Conscientização e buscando inclusão de todas as formas, assim, sempre eu falo para todas as mães, eu falo assim, a nossa vida não é fácil, realmente é uma luta diária, muito difícil, na maioria das vezes todo mundo fala, a gente sempre tem que estar em guerra. Eu falo assim, eu tento não usar esse termo, a gente tem pesado, que, né? Assim, porque é pesado. Não que a luta não seja, a luta realmente é pesada. Mas eu ainda acho que quando a gente vai com amor, a gente ganha mais espaço do que quando a gente vai com a raiva. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas maiores negativas. No caso que você tem 2 crianças da mesma idade, aí tem que tomar cuidado com o outro, né? Porque senão ela gosta mais dele do que mim, porque tá sempre com o outro. E isso é muito engraçado. Muita gente fala isso, né? Fala assim, mas e o outro filho? E os outros filhos? Tem famílias que tem mais de um, né? É aquilo que a gente conversou. A família inteira tem que ser tratada, né? Todo mundo tem que ter um olhar. Então, assim, a mãe, de repente, porque é a mãe que vai abdicar de uma vida profissional para ficar mais tempo com o filho. Sim. E aí já tem que tratar tudo isso. Ela falou assim, meu exemplo, né? Eu fiz 6 anos de medicina, fiz 2 anos de dermatologia, eu tinha um consultório, eu trabalhava em vários ambulatórios, eu fui diretora técnica de serviço público. Então, assim, eu tava aonde eu mais sonhava, assim. E eu tive que falar assim... Você desenhou para estar nesse momento. Não dá para fazer tudo isso e cuidar bem do meu filho. Porque para eu fazer tudo isso e cuidar bem do meu filho, eu também não tô cuidando de mim. Eu não cuidando de mim, eu não tenho saúde, né? Nem para um, nem para outro. Nem para um, nem para outro. Então, assim... e eu percebi isso da pior forma possível. Você desligou? Eu percebi isso fazendo uma arritmia cardíaca. Então. Né? Então, assim, eu brinco, quem vê cara não vê corre, né? Então, assim, quem vê a gente vindo aqui, então, assim, são escolhas. Hoje, eu atuo só em consultório, só particular, atendo só doença dentro da dermatologia, porque também sempre foi a minha paixão, né? Para eu poder dar o meu melhor, dar o melhor da doutora Camila para os meus pacientes, que eu também amo todos os meus pacientes de paixão, mas, ao mesmo tempo, ter tempo para eu treinar,
ter tempo para eu cuidar da minha casa, conseguir fazer um supermercado pensando, puxa, o que meus filhos vão comer? Eu preciso pensar numa alimentação saudável para eles, né? Ter tempo de levar meu filho numa terapia, ter tempo de levar o outro filho no futebol, ter tempo de acompanhar o outro filho num jogo, né? Ter tempo de andar de bicicleta com o autista. Então, assim, poder achar esse ponto de equilíbrio. Não é fácil para todo mundo. A gente sabe que tem famílias de diversas classes sociais. Exatamente. Mas eu falo assim, eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que sempre ser a melhor mãe possível naquele dia. Né? Hoje eu não consegui fazer a faxina na casa, mas o mais importante foi porque hoje era o dia, meu filho estava muito desregulado. Eu tive que ficar com ele. Daí que a casa tá de pernas pro ar, que você não fez almoço, sei lá, faz uma pipoca e almoça uma pipoca um dia. Ok. Né? Não tem problema com isso. Eu não consegui passar uma roupa, vou sair com um vestido amassado. Sim, tá bom. Mas calma, vamos ter esse olhar, né? Para quando precisar ter uma conversa com um terapeuta, ir no advogado para ter a luta da escola, do convênio, ou do SUS, do médico do SUS que tem que esperar 4 meses para ir, para você não estar amargurada, pesada, carregada de coisas negativas, né? Porque vai ser mais uma coisa ruim que você vai levar pro outro. E aí, quando você chega com o outro com 300 armas na mão, a receptividade é outra. É outra, né? É outra coisa. Né? Então, quando a gente chega, olha, dá licença. E já passei várias vezes, assim. Inclusive, assim, de novo, em gente que não conhece, no clube. Meu filho tem uma dificuldade de entender o que é uma fila, né? Esperar a vez dele na fila. E ele é alucinado por escorregador. E aí no clube tem escorregador na piscina. Sim. E aí aquela fila gigante de criança e ele vai lá em cima. Aí o salva-vidas, né? Segurança, né? O salva-vidas, não pode. Então eu subo com ele a primeira vez. Olha, como você se chama? Juliana, você que vai ficar aqui no tobogã? Juliana. Aí eu já ensinei, né? A gente já ensinou algumas coisas pro Henrique. Fala o seu nome. Eu sou o Henrique. Conta pra ela, Henrique, o que você é? Eu sou autista. Aí eu pergunto, Juliana, você sabe o que é autista? A grande maioria das minhas respostas é não. Então ele é um pouquinho diferente, ele tem esse tamanho enorme, ele é quase do meu tamanho, né? Tem quase 12, quase do meu tamanho, né? Então é um homão já, né? Tá vendo esse tamanhão? Só que assim, ele pensa como uma criancinha de 2 anos. Ele não entende tempo de esperar na fila. Mas assim, se você chegar e colocar a mãozinha nele assim, espera um pouquinho, né? Ele vai conseguir esperar. Talvez se tiver 20 pessoas na fila, ele não vai conseguir esperar 20, mas ele consegue esperar 5. Aí você consegue passar ele na frente, né? Então assim, é esse conversar que se eu chegar lá e falar assim, ele é autista, ele tem direito a passar na frente, passa ele na frente toda hora. Aí parece que você... não, então. E deve ter pessoas assim. E, assim, ele tem direito? Tem, mas vamos achar um equilíbrio? Ele tem o direito de passar na frente. Mas também não é bom ele aprender que ele tem que esperar? Sim. Vamos usar essa oportunidade e fazer um meio do caminho? Eu tô ensinando uma pessoa que não sabia nada sobre autismo. Eu tô ensinando meu filho sobre espera, sobre viver em sociedade. Né? E tô ensinando todos os outros amiguinhos ali da fila o que é autismo. Que tem hora que eles vão ter que ceder o lugar deles. Poxa, era minha vez, mas ele tem mais dificuldade, então deixa ele na frente. Então isso é uma coisa que assim... O meu filho mais novo, a gente sempre trabalhou. E o apelido do meu filho mais novo, a gente brinca, ele é o mais novo, mais velho. Então, desde pequenininho, é assim, Miguel, olha, a mamãe vai entrar no banho, fica olhando, isso assim, com 3 anos de idade, tá? Sim. Ele com 3, o irmão com 4. Miguel, eu liguei um desenho, olha o Henrique pra mamãe, que a mamãe vai tomar um banho super rápido. Qualquer coisa você corre aqui no banheiro e avisa a mamãe. Já era uma responsabilidade. Sim. E ele entendia, porque ele sabia que se o irmão saísse correndo pela casa, ele tinha que me avisar, porque era perigoso, tinha escada, né? Então, assim, tinha tudo isso. Então, eu acho que quando a gente vai fazendo todo esse processo, sempre com esse olhar, mesmo nos momentos mais difíceis, mas sempre com um olhar de amor, de entender que a gente erra, que a gente falha, que a gente não vai ser perfeito todos os dias. E aí uma outra coisa que é uma vantagem, e que a gente não tá sozinho. Sim. Então assim, se você não tem um marido, se você não tem uma mãe, um vô, uma avó que ajude, mas buscar essa rede de apoio de alguma forma. Eu brinco que tem várias histórias de várias famílias ali que eu tenho contato no grupo de WhatsApp. Tem
muitas histórias maravilhosas, assim, de vizinha, da legal. igreja, da caixa do supermercado, que aí é o mercado que você faz todo dia, tem uma Que daí caixa no percebe. supermercado que percebe e fica brincando com meu filho enquanto eu faço o mercado. Então tem muita história legal. Sim. Tem muita história bacana. E eu acho que assim, as pessoas elas estão com uma vontade maior de querer saber a respeito e tendo um pouco mais de compaixão e empatia, né? É entender realmente, né? E com a visibilidade do Mignon também melhorou bastante, né? Porque o filho dele é super ele expõe, conhecido. né? ele E expõe. eu acho que é legal essa exposição. A gente tem todo pra tudo, né? Hoje na vida, né? A gente tem tudo meio polarizado, né? Sim, sim. E dentro da comunidade autista também é um pouco polarizado isso, né? Mas meu modo de pensar, eu vejo desse lado. Eu acho que o Marcos Mignon, ele tinha tudo para fazer o que ele faz com o filho dele, dar 100% da condição que ele dá de cuidador, de terapeuta, de fazer terapia nos Estados Unidos, de tudo que ele pode dar pro filho dele, ele poderia fazer sem alarde nenhum e ninguém ia ficar sabendo. Sim. Ele ia ser aquele cara, não sei se vocês sabem, mas vocês sabem que o Sylvester Stallone tem um filho autista? Ele ia ser aquele cara, Sylvester Stallone, que... o Sylvester Stallone... Acho que eu já vi alguma vez que ele tem um filho meio esquisito. Mas ele não trouxe. Não usou isso como um veículo de levar conhecimento. Então, eu dou muito crédito pro Marcos Mignon, porque ele poderia ter colocado o filho dele na melhor condição possível que o filho dele tem. Sim. E deixar ali quietinho sem falar absolutamente nada. E ele continua fazendo o sucesso dele, que ele é um cara fera, né? Ele não tá usando isso para alavancar o sucesso. É muito louco. E ele não está usando isso para alavancar o sucesso dele. Ele simplesmente usou o sucesso dele para alavancar o tema. A conscientização. A conscientização. É animal, assim. Então, assim, isso é muito legal. Todas as críticas... Problema. Tem, não. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Tem outra visão, né? É a mesma coisa agora, né, que a gente estava falando, né? A Letícia Sabatella choveu de críticas de... como chama? De haters falando. Como que uma mulher que já fez novela é justamente sobre isso? Então. O autista nível 1, a gente parou de chamar de autista leve. Então O autista nível 1, que antigamente era chamado de autista leve, não é leve para ninguém. Porque essa mulher que ela conseguiu chegar a esse ponto de ter uma profissão de trabalhar... De exposição, de fama, mas ninguém viu o que ela passou. Todas as questões emocionais que ela teve que passar, todas as questões de aceitação interna que ela teve que passar. Ela mesma colocou lá na entrevista momentos de depressão, de pensamento de suicídio, de não entendimento de si mesmo. Então... Eu sempre falo, lógico, a gente tem que ter um cuidado hoje do autodiagnóstico. Tem muita gente que começa a ver a respeito de autismo, lê um pouco a respeito e fala, não, então eu também sou. Eu acho que a gente não pode desvalorizar. Sim. Né? Mas assim, busque um bom profissional, busque um bom neuropsicólogo, um bom psiquiatra, vai fazer a investigação. Se for ótimo, busque as suas intervenções que são necessárias. Que você precisa. Porque quando a gente fala em nível 1, que a gente estava falando aqui, o que é o nível 1 de suporte? É aquele que precisa de pouco suporte. Em alguns momentos da vida, talvez quase que nenhum. Né? E na grande maioria das vezes vai precisar de suporte o quê? Psicológico. Porque a grande dificuldade do transtorno do espectro autista é que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Então, todos os aspectos da vida socioemocional estão afetadas. Então, começa com a integração sensorial, as entradas. Fala, audição, visão, olfato, tudo está alterado. Não, mexido. No maior ou menor grau em cada pessoa. Né? Então, às vezes, tem os que são hipersensíveis a barulho. Qualquer lugar, tá aqui uma coisa bem bobinha. Mas isso porque eu acostumei, não me incomoda. Mas aqui a gente tem um barulhinho bem de fundo que talvez seja de ar-condicionado. De ar-condicionado. Tem autista que entraria aqui, seria como se tivesse um furacão na orelha dele. Exatamente. Né? Então você imagina você ficar com um furacão na sua orelha. Como é que você consegue prestar atenção numa aula? Sim. E aquilo é um barulho que vai cronificando. Imagina você não diagnosticar uma pessoa assim. Ou muitas vezes a luminosidade. A luminosidade não está claro, mas às vezes é um claro que dói o olho. Dói de dor física. Né? Então, assim, tudo isso precisa ser avaliado para a gente poder
fazer as intervenções, os treinamentos e as adaptações que são necessárias, né? Mas tem coisa que vai persistir pro resto da vida. Então, assim, muito barulho incomoda. Então, eu vou num lugar, vou num estádio, eu vou de abafador. Legal, ok. Né? Lugar com muito barulho, com muita luz incomoda, sempre um óculos escuro específico. Muita gente. Muita gente. Quanto tempo consegue ficar com muita gente? Então, a pessoa vai conhecendo as suas limitações e vai fazendo essas adaptações. Conforme vai entrando na idade adulta, começa a questão das inter-relações pessoais. Né? Então, o autista, muitas vezes, ele é mais literal, ele não entende o sarcasmo. Às vezes, ele tem dificuldades nas questões sociais. Aí lança a mão de streamings que estão aí, né? Nossa, que é fácil de entender. Então, até postei esses dias, né? O que eu tenho assistido bastante, que é o Young Sheldon. Que é sobre o Sheldon do The Big Bang Theory. O Sheldon, ele é um autista com alta habilidade. Então, ele é muito inteligente. Então, ali, você vê o comportamento. Então, ele tem manias, ele tem hábitos, rotinas rígidas, que ele não gosta de trocar. Ele sempre senta no mesmo lugar do sofá. E isso é muito comum no autista. Né? Então, quando você vê ele quando criança, na hora que começa assim... até tava vendo esses dias um episódio que o vizinho chama a irmã gêmea dele pra uma festinha e não chama ele. A mãe fica arrasada. Meu Deus, não chamou meu filho, tem que chamar. Ele não tá nem aí. Porque pra ele, aquilo não é importante. Né? Mas a mãe fala pra ele, mas você precisa ir. Porque um dia... As pessoas precisam entender que mesmo que você não seja tão legal, elas precisam te convidar. Mas eu não vou querer ir. Tudo bem, mas é um carinho com a pessoa. Então, você vai lá, dá o presente, dá parabéns, fica meia hora e vai embora. Se é meia hora que você consegue ficar. Então, essas questões sociais, tudo isso tem que ser ensinado. Né? Então, vai ficando adulto. Trabalho, como que é o trabalho? Então, vai passar por questões de reunião, de chefe. Então, muitas vezes, a pessoa vai ter dificuldade nesses relacionamentos e vai precisar de um suporte de um psicólogo. Às vezes, já é um nível 2. Nível 2 é aquele que precisa do apoio socioemocional para entender esses relacionamentos, mas às vezes precisa de apoios mais físicos. Não consegue se trocar sozinho, não consegue comer sozinho, né? Não consegue, às vezes, ir ao banheiro sozinho, tomar banho sozinho. Então, tem coisas motoras ou, às vezes, de comunicação. Às vezes, usa um aplicativo, um iPad para se comunicar. Não fala, tem uma apraxia de fala, né? Não consegue falar, mas usa um aplicativo. Né? Então já é um nível 2. E tem o nível 3, que é aquele que é totalmente dependente. Que é aquele que, se você deixar na esquina de casa, ele não sabe voltar, não sabe falar o nome, não sabe falar. Né? Então ele vai ser 100% dependente. Então são todos esses níveis. Meu filho nasceu nível 1, ele pode chegar a ser... Não ter mais nenhum sinal de autismo. Ele é nível 3, ele pode chegar a nível 1. Eu brinco assim, tudo pode. Tudo pode. Vai depender do quanto cedo você fez o diagnóstico, do quanto você conseguiu fazer de intervenção, da qualidade dessa intervenção, que isso é uma outra coisa que a gente tem que pontuar muito. Porque assim, meu filho está fazendo 40 horas de aba. Tá, mas é aba mesmo? O profissional é realmente bom? Você tá vendo uma curva de aprendizado? Porque assim, fazer por fazer, porque você largou na clínica e você ficou tranquila... E quando chega em casa, eu acho que isso é a coisa mais... Por isso que eu falei da família, porque eu estava conversando ontem com uma pessoa de um assunto que eu vou entrar aqui, que não é de autismo, mas tem a ver com a família. Às vezes a família não está preparada para alguns assuntos e a família atrapalha a vida dessa pessoa. Algumas famílias não querem descobrir. Isso que eu ia falar. Não quer descobrir o diagnóstico e tem mentira, medo do pós. Nada a ver, sabe? Sabe até que mas não quer colocar na sociedade, não quer falar, não, eu tenho, sabe? Isso tem muito, atrapalha muito. Muito, mas muito. Justamente por isso. Sim. Eu acho que é um misto de vergonha, é um misto de medo, principalmente em crianças que são mais leves. Mas eu acho que ele vai passar. Ele vai passar, ele vai dar conta. Só que essas famílias, elas não entendem que esse vai dar conta, de repente, vai fazer com que o filho seja o cara que sofre bullying. O cara que vai ter depressão. O cara que vai tentar um suicídio. Que vai ser xingado toda hora porque tá querendo entrar na fila e... Exato. Sistemático. O sistema... Nossa, aquele cara é muito sistemático. Aquele cara é um chato. Chato, exatamente. Então, assim, eu acho que
A ideia, quando a gente fala em trazer conhecimento, eu acho que o primeiro a ter que buscar conhecimento é o pai e a mãe. O primeiro passo da luta contra o preconceito é interno. É interno. O preconceito inicial é do pai e da mãe, né? Eu brinco que, assim, tava até conversando esses dias com a Sara Azabiero, que é a fundadora do Gaia, que é uma instituição em São José dos Campos para autistas, que é uma parceira da Prefeitura de São José para atendimento de autistas. Ela tem um filho que tem uma síndrome, que tem autismo, um autismo severo, moderado a severo, né? E ela sempre lutou pela causa. E ela fala assim, eu acho que o grande passo é quando a gente para de pensar só no nosso filho, o que é bom pro meu filho, para pensar o que é bom para todos. Então, desde cedo, eu levava meu filho no shopping, eu levava ele no restaurante. Lógico, com todo um preparo, conversava com o restaurante, porque o filho dela tinha comportamentos mais difíceis. O filho dela era aquele assim, que sempre gosta da mesma comida. E a comida tem que chegar em 5 minutos. E se não chegar... Ele quebrava o prato no chão. Caramba, tem que ser. Então, assim, o dono, gerente da cantina da Nena, ela já avisava, estou a caminho. Ele já ia fazendo o prato, que sabia qual era o prato que queria. Ah, que legal. E quando o menino quebrava o prato, ele não fazia nada, não fazia alarde, não fazia nada. Não, tudo bem, o prato dele já está chegando. Então, são essas situações que eu sei o quanto é difícil quando a gente tem um autista mais moderado, mais severo, que tem comportamentos mais disruptivos, mais agressivos, que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um treinamento, tem que ter um estudo, tem que ir atrás. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que expor um pouco. Né? Então, por exemplo, um monte de mãe fala assim: meu Deus, como é que vocês conseguem levar o seu autista no cinema? Eu não consigo. Levando. Eu comecei desde cedo. E eu fazia... ele não tem tanta sala azul. Então, para vocês que não sabem, sala azul são as sessões de cinema voltadas para o autista. Então, é um horário específico, a luz não fica toda apagada e o som do cinema é um pouco mais baixo. Então, não tem sempre, não tem em todo filme, né? Eu nunca levei meu filho numa sala azul. Isso é um orgulho? Não, mas foi uma estratégia minha. Por quê? Porque desde cedo eu levava ele no cinema normal. O que eu fazia? Corria o risco de chegar lá, ficar meia hora e ir embora, ficar 20 minutos e ir embora. Não podia estressar com isso. Não podia estressar com isso. E isso, inclusive, com o mais novo. Sim. Estamos indo assistir... sei lá, nem lembro. Estamos indo assistir... Toy Story. Deu 20 minutos de filme, o outro começou a estressar, a gritar muito. Vamos embora. Aí o mais novo olhar, depois você volta e assiste. É verdade. E ele entendia, ele saía e depois eu levava só o mais novo. E assim a gente foi treinando o meu filho a entender que ele tem que ficar. Inclusive, que é o que eu brinco, inclusive hoje, ele já foi assistir Missão Impossível. Que pra ele é um filme que tem um roteiro, que tem toda uma história que... Pra ele não faz muito sentido, mas ele conseguiu ficar o filme inteiro. Porque tem um monte de explosão, tem um monte de coisa, tem música que ele gosta. Isso então que ele eu ia conseguiu perguntar. ficar. Tem a pipoca, tem a coca que ele ama, né? Mas assim, são todos um processo que a gente foi fazendo. Então, hoje a gente vai assistir, por exemplo, filme mais infantil, que é o que ele ama mesmo, né? Mas tem essa troca. A gente vai assistir Missão Impossível por causa do irmão. Mas aí o irmão vai assistir o Trolls que vai lançar agora, o Patrulha Canina. Ele tá desesperado para ver Patrulha Canina. Então, assim, Patrulha Canina começa, ele fica pulando no corredor e cantando a música. Sim. Eu poderia ficar, nossa, fica quieto, eu tô no cinema. Mas eu não tô atrapalhando ninguém, porque tá na hora da música, ele tá pulando no corredor, ele não tá na frente de ninguém. Aí começa o filme, de novo, a mesma história da fila. Eu trago ele, agora tem que sentar. Sim. Aí ele senta. Aí começa a música de novo, ele pula no corredor. Eu não deixo ele pulando ali na frente, porque vai atrapalhar quem tá atrás. Sim. Mas no corredor ele não tá atrapalhando ninguém. Sim. Tudo bem, durante a música ele pular, dar uns gritinhos, porque eu não tô atrapalhando o filme. É óbvio que se ele começar a gritar muito, cantar toda hora fora do filme, eu vou tentar contornar a situação. Se eu não estiver contornando, eu tiro ele do filme. Mas, de novo, é um treinamento pros dois lados. Para ele aprender a se comportar dentro do cinema e para as pessoas que estão no cinema entender que, poxa, eu peguei nunca vou numa sessão tipo 6, 7 horas, que é aquela sessão super lotada. Sempre tento ir em sessões que são um pouco mais vazias. Mas assim, eu tô numa sessão que toda hora que tiver música vai ter um menininho ali pulando.
deixa ele pular. Quantas e quantas vezes meu filho pula dali, na terceira música tá ele mais 10 pulando, que não são autistas. Não, então, entendeu? Exatamente. Então, assim, mas querem fazer também, gente. Então, quando a gente fala muito isso dentro da comunidade autista, né? Tanto dos profissionais que trabalham, quanto das famílias, do comportamento autístico, as estereotipias, né? O balançar a mão, o pular, o dar gritinhos. A deputada até falou esses dias, né? A Werner falou que tem que engolir o jeito do autista. De novo, eu acho que não é tão assim. Né? Eu acho que a gente tem que ter esse meio do caminho. Né? Então, aquele jeito autístico de ser, o quanto isso está atrapalhando aquela situação. Então, meu filho ali na fila do tobogã, ele tem prioridade para ir sempre na frente? Tem. Ele precisa toda hora ir? Não. É uma boa oportunidade dele aprender a esperar. Né? No cinema, ele pode ficar pulando e gritando na hora da música? Pode, não vai atrapalhar. Mas na hora do cinema é legal ele aprender a ter que se comportar também. Talvez, assim, se durante o filme ele dá mais uma meia dúzia de gritinho, mas ok. Aí a inclusão da sociedade é aceitar que aquele filme teve mais meia dúzia de gritinho no meio do filme. Mas ok. Então eu acho que a gente sempre tem que chegar num ponto de equilíbrio. Sim, Nunca não, total. Aquela imposição. Porque o aprendizado, eu acho que pra gente chegar realmente numa sociedade inclusiva, o aprendizado vai ser sempre dos dois lados. Então, dos dois lados. Dos dois públicos, né? E pra gente já finalizar, que a gente já tá chegando aí coisa. E o fórum, esse final de semana? Pois é, nesse final de semana, né, a gente começou, né, o Ter Amigos nasceu com a produção do primeiro fórum em novembro do ano passado e já chegamos no segundo. Caramba. Então agora, nesse final de semana, sábado, dia 7, convidados que eu vi lá. a partir das 7h30 da manhã começa o check-in, né? Sim. As aulas começam a partir das 8h. Dr. Paulo Liberalesso, Dr. Tiago Castro, a Dani Freitas, que é uma analista do comportamento, e o Fernando Provetti, que é um educador físico de educação física especial, vem para falar bastante sobre cada um, né, desde o diagnóstico, as doenças associadas ao autismo, quais são as opções de tratamento, análise do comportamento, como que é realmente a intervenção baseada na análise do comportamento, o esporte e a educação física, como isso pode ser uma ferramenta de inclusão. Então vão ser 4 aulas maravilhosas, um almoço espetacular. A gente está dessa vez com várias parcerias aí de food trucks que vai ter lá na igreja da cidade para servir todo mundo. Vai ser lá na igreja da cidade. Sensacional. Vai ser no auditório comunidade. Sim. Então é aquele entrando na igreja à direita, um auditório enorme. A gente espera aí 500 pessoas para esse evento. E ainda tem inscrição. Sim. Então quem quiser aproveitar os últimos minutinhos de inscrição aí. E a rede social, a rede social teramigos.com.br. Lá no link da bio tem o link para inscrição, ou direto no site do simpla.com.br. E aí depois do almoço a gente vai ter aquela roda de conversa, que é onde a gente ganha conhecimento. Você poder ter oportunidade de fazer pergunta para os profissionais, de trocar informações com as próprias pessoas, um network. Exatamente. Aproveitar então o espaço. Agradecer demais, porque como eu falei, a gente está engatinhando no processo de produção, então agradecer aos nossos patrocinadores. Isso. Dessa vez tivemos grandes parceiros, né? O Oswaldo Cruz Laboratório. Sim. Legal. O Bar do Coronel. Nossa, sensacional. Super sensacional, super querido. Benassi, que é produtor de frutas, né? Que tá aí em vários mercados aí da cidade. Certo. E Alimentos Ruston, que é o responsável aí pela marca Arroz e Feijão Fantástico, que também está sempre nosso parceiro na organização dos eventos. E mais várias pessoas voluntárias que vão estar lá ajudando a gente a realizar esse evento. E a Sol, né? A Sol agora, a nossa super madrinha, super parceira. Legal, sensacional. Peraí, mas não vamos acabar ainda. É a nossa madrinha também. Madrinha lá. Olha, mas eu tenho assim, 2 coisas até para falar. Primeiro do evento. O evento não é só para, né, é para sociedade. O evento é para a sociedade. É um evento para todo mundo que queira saber sobre autismo. Seja pai, seja mãe, vovó, tio, tia. Não sou nada disso. Eu sou alguém que quero saber. Você é mais bem-vindo ainda. É o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Você que é profissional e trabalha com autista, você que é pai ou mãe ou familiar de autista,
a gente está obrigado a saber a respeito. Sim. Mas a gente quer você, que não está obrigado a saber, mas está interessado em saber. Você vai ser extremamente bem-vindo também. Muito bom. Então é para todo mundo. O check-in 7h30. O check-in 7h30, através do QR Code que você recebe depois do pagamento da inscrição. Vai até às 4 horas da tarde. Até 4 horas da tarde. Até às 4 da tarde. Lá na Igreja da Cidade, Rodovia Dutra, quilômetro 145. Vai ter estacionamento no local, vai ter os food trucks, restaurante para fazer alimentação. Tem certificado de presença, então para muitos profissionais isso é importante também. Tem certificado. E a gente vai estar lá aguardando todo mundo. E pro pessoal de faculdade também, né? Também. Guarda como horas. Exatamente. Exatamente. Mas uma outra coisa que agora eu vou sair um pouquinho do evento, mas eu ia perguntar que eu não perguntei, porque assim, sempre que tem uma pessoa ou uma criança com autismo, ele sempre se destaca em alguma área, assim. Isso é normal? Tipo, se destaca em matemática, outro em línguas. No futebol. No futebol. Então, assim, o que a gente tem na realidade? Isso é uma porcentagem, parece grande porque recebe mais holofote. Né? Mas não é uma porcentagem pequena, que são os autistas nível 1 de suporte com altas habilidades. A gente tem 2 tipos de pessoas com altas habilidades. A gente tem aquelas pessoas que são típicas, vou usar um termo que eu não gosto muito, mas são as pessoas normais e que têm altas habilidades, que é um percentil bem pequenininho. E tem os autistas, nível 1 de suporte, que têm altas habilidades, que são justamente essas pessoas. Que é aquela criança que fala várias línguas, criança ou adulto, né? Vamos lá. Todo autista cresce. A pessoa, o indivíduo autista, né? Que fala muitas línguas, toca instrumentos vários, sim. né? Parece... Tem um rapaz que é super famoso, americano, que ele sobrevoa por exemplo, ele sobrevoou Nova York de helicóptero. Eu vi. Durante 15 minutos, 20 minutos o voo de helicóptero. Aí ele vai para uma sala e ele desenha a cidade inteira com perfeição. Ele guarda. A gente tem um autista cego que foi campeão do America's Got Talent. Sim, vi também. Que é espetacular. A gente tem vários autistas aí pelo mundo que tem essas... É por causa do holofote. Exatamente. Exatamente, que tem essa... hiperhabilidade, altas as pessoas habilidades. falam do Messi, né? Que o Messi também. O Messi é até um equívoco aí. Ultimamente ele até foi uma brincadeira que um dos seguidor dele lá. Não é nem seguidor, um dos jogadores. Dos agentes dele lá no início de carreira, que falou, né, que fez um comentário meio que levando para esse lado. Mas na verdade, o Messi e o Cristiano Ronaldo nada mais são do que 2 pessoas extremamente apaixonadas pelo que fazem, extremamente dedicadas, né? Então eles têm um hiperfoco, que também é uma outra palavra que a gente usa muito dentro do autismo. Até aqui, o nosso uniforme é o Mickey, porque o hiperfoco do meu autista é o Mickey Mouse, mas ele tem um hiperfoco dentro do futebol. Então, por conta do uso dessa palavra, começou a se ter essa conotação de que talvez o Messi fosse autista. Porque ele sempre fica recolhido, ele sempre fica quieto. Ele é uma pessoa mais... Vou te falar que, assim, nunca diga nunca, né? Ele... Não foi nem ele que falou, mas, assim, o agente dele fez uma... Desfez essa história ultimamente. Mas porque quem só vai saber é ele mesmo, a mulher dele e os médicos dele. Uma vez uma TV espanhola, quando ele jogava no Espanha ainda, pegou o jogo inteiro só nele. Só nele. E a bola, às vezes, estava do outro lado do campo e só nele. E você vê que ele parece que não está ali. Sim, mas é o tal do foco, né? É o tal do hiperfoco, que pode ser que pode ser também uma pessoa comum, mas volta àquela história que a gente falou. Sim. Né? Às vezes ele pode até ser, mas ele escolheu não divulgar isso. Sim. Né? Como existem muitos e muitos e muitos outros autistas que são e divulgam só ali internamente, talvez só no ambiente de trabalho, só no ambiente familiar, e não gostam de ficar falando. Então, eu brinco que assim, tenha como inspiração. Sim, claro. Sensacional. Tenha como inspiração. Mas eu até fiz essa pergunta porque eu tenho uma pessoa, um rapaz, agora já tá com 18 anos, o Gabriel, acho que 18, 17, 18, trabalhando. E ele é expert em matemática. E eu sempre conversando com ele, eu falo, cara, e aí tem isso na cabeça, tem muitos disso. Mas é isso, a gente aprendendo um pouquinho, a gente vai
Gente, vai chegar nessa inclusão que a gente tanto quer. muito bom, mais um papo sensacional. Eu acho que uma camisa linda. Eu acho que necessário, né? Um papo assim muito bom, uma prosa muito boa, necessária para todo mundo que está aí nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo. Sim. Spotify e tudo mais. Tudo mais. É isso, né, Fábio? Claro. Mais um Muito sucesso. Obrigado. Obrigada. Parabéns pela causa, parabéns por agarrar isso aí e levar isso aí. E que tenha muito sucesso, muitos muito mais eventos. gente, muitas emoções. Muitas sempre. Continuamos na jornada. Obrigado. Obrigada a vocês pelo espaço. Muito obrigado. Valeu, galera. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!